Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a chuva produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Alguém já pensou e sugeriu que a vida poderia ser melhor vivida, nós tínhamos condições de viver melhor, se ao invés da gente caminhar para frente, a gente caminhasse para trás na vida. É assim, seria melhor vivida a vida se a gente nascesse já velho e fosse virando criança através dos anos. Começava velho e ia andando para trás, em vez de ser o contrário. Seria interessante pensar assim, né? A gente começaria já, cabelos brancos, cheios de experiência, depois chegava na meia-idade, depois chegava na idade dos 30, criando os nossos filhos, depois a gente casava. Seria bom a gente casar com experiência que, convenhamos, a maioria de nós quando casou não sabia nem o que estava fazendo. Passaria pela adolescência sem traumas e viveria a infância cheio das experiências da vida que já carregou, depois virava um bebê e era recolhido para Deus como uma criancinha. Eu não sei se esse negócio daria certo, além de ser uma grande besteira, porque é impossível a gente falar essas coisas. Não sei nem porque que eu estou falando. Mas eu sei de uma coisa, que esse negócio não funciona, a gente sabe, é que de um jeito ou de outro, nós estamos sempre mudando, nós estamos em fluxo. E algumas coisas que eu já vivi na minha infância, eu olho para trás hoje e digo assim, que coisa de criança, coisas de menino. Eu sei que eu fiz coisas no meu passado que eram próprias de menino. E mudei muito. E vou mudando, estou em fluxo. O apóstolo Paulo disse que ele também estava largando as coisas de menino, coisas de criança. Uma das coisas que nesses últimos anos eu venho observando com mais detalhe é a maneira como eu leio a Bíblia. As lentes com as quais eu leio a Bíblia hoje já não são mais as mesmas quando eu tinha 20 anos. 19. Eu leio a Bíblia hoje com outros olhos. Há coisas na Bíblia que eu leio e me chamam a atenção diferente hoje. Interessante. Por exemplo, quando eu tinha 19 anos, o que me empolgava aqui nesse versículo 17 em diante era imaginar o Elias, profeta, e eu dizia assim, eu quero ser igual a Elias. Que quando ora cai fogo do céu, e quando ele ora o céu se fecha e não tem chuva, e quando ele ora cai chuva. Esse homem eu quero ser assim. Quer dizer, eu me encantava, eu tinha assim grandes atrativos por essas coisas mirabolantes, poderosas. Mas agora eu leio a Bíblia e como a minha vida está passando por fases, eu leio e as coisas que me chamam a atenção são diferentes. Você sabe o que é que me chama muita atenção nesse texto? É a afirmação de Tiago quando ele diz que Elias, em primeiro lugar, a primeira coisa que me chama a atenção aqui no versículo de número 17, era humano como nós. Em outras palavras, que Elias não tinha nada de especial. E que todos nós carregamos igualmente o mesmo potencial de bem e de mal. Ele era igual a gente, ele não era especial. Porque tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, Elias, a outra versão, porque essa minha aqui é a Nova Versão Internacional. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Interessante. E o que me encanta aqui no texto é Tiago dizendo para nós o seguinte, olha, Elias era Elias, mas ele não era um superdotado espiritualmente. Elias não era um homem que nasceu geneticamente preparado para ser bom. Aliás, eu não acredito em determinismo genético para o caráter. Eu não acredito em determinismo genético para o caráter. Eu não acredito. Sabe o que é determinismo genético para o caráter?
A pessoa que diz assim, cara, eu não sei o que é que acontece comigo, eu nasci assim, mulherengo, eu não sei o que é que tem comigo, não posso ver um rabo de saia que eu fico doido. O outro chega pra mim e diz assim, pastor, eu não sei o que é que acontece comigo, eu sou um cara que esse negócio de dinheiro é uma coisa, eu respiro esse negócio, eu não sei o que é comigo, por que Deus me fez assim? Não acredito nisso. Eu não acredito que haja pessoas que ao nascerem sejam melhores e que tenham um potencial de bem dentro deles maior do que o potencial de mal, e não acredito que as pessoas tenham um potencial de mal maior do que o potencial de bem. Eu acredito que todos nós nascemos com os mesmos potenciais de bem e de mal. Que Elias é o profeta que é na Bíblia e é o profeta da estirpe, do calibre, ele é o profeta do quilate que é, não porque ele nasceu privilegiado, ele é o que é pelas portas que abriu na vida e pelas portas que fechou. Não acredite que haja pessoas mais bem dotadas do que você em relação ao caráter. Pode existir uma pessoa mais bem dotada fisicamente, desenvolve melhores músculos, tem pernas mais bem torneadas, tem um rosto mais afilado, tem a boca mais bem delineada ou menos delineada segundo os nossos padrões estéticos. Se for para a África, se for para o Japão, se for para a Noruega, se for para a Austrália, se for entre os aborígenes de Papua Nova Guiné, cada um é diferente, os padrões estéticos. Não acho que exista isso. E quanto ao caráter, menos ainda. As pessoas se transformam em pessoas boas. Elias se transformou no Elias que nós conhecemos da Bíblia, não porque ele já nasceu pré-determinado e pré-arranjado geneticamente pelo céu para ser um homem bom. Ele se transformou na pessoa que foi à medida em que ele foi desenvolvendo pensamentos, à medida em que ele foi abrindo portas, fechando portas, fazendo escolhas, dizendo sim, dizendo não, dizendo isso não presta, dizendo isso é bom, e à medida em que ele foi crescendo nessa dimensão, ele foi se transformando num homem com mais ou menos tendência para o mal ou para o bem, mas ele era igual a qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões que eu e que você. As pessoas não nascem tortas, elas entortam. As pessoas não nascem boas, elas crescem em virtude e em bondade. Veja bem, os pensamentos começam a criar raízes na nossa mente, os nossos pensamentos. Você pensa uma coisa, pensa de novo, e esse pensamento faz nascer uma decisão, e essa decisão faz nascer um ato, uma ação. Então, os nossos pensamentos são os embriões das nossas ações. Os nossos pensamentos são os embriões, são as sementes das nossas ações. Você primeiro pensa, acalenta, e aquele negócio cria corpo e vira uma ação, vira um ato. Nós nos tornamos pessoas mais ou menos inclinadas para o mal a partir dos pensamentos que a gente começa a pensar na nossa cabeça. Então, um pensamento ruim, ele uma vez alimentado, se transforma num ato destrutivo. Um pensamento bom, uma vez alimentado, ele se transforma numa virtude, numa boa ação. Então, por exemplo, a mera cobiça, se acalenta a cobiça no seu coração, ela vira mais lá na frente um roubo. Uma simples suspeita pode se transformar numa difamação, num falso testemunho. Simples suspeita vira um falso testemunho. Uma mera indisposição pode virar um ódio. Uma indisposição vira um ódio. Sabe o que é uma indisposição? Não gostei dele, sabe? A gente não bateu. As pessoas têm essas expressões idiotas, né? Não rolou química entre nós dois. Os nossos santos não se bicam. Não sei que história é essa, mas tem esse papo idiota. Então, essa mera indisposição pode virar um ódio. Um ódio nasceu do quê? De uma mera indisposição. Então, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não sei o que é que acontece comigo. Parece que eu nasci com uma tendência para fazer essa coisa. Ninguém nasceu com tendência para nada. Nós é que alimentamos. E aí as
forças daquela tentação passam a ser avassaladoras para nós. Deixa eu explicar. Raciocine comigo da seguinte maneira. O que é uma chaleira no fogão? Uma chaleira no fogão é uma miniatura do que é uma caldeira dentro de uma locomotiva. Uma chaleira no fogão é a mesma coisa, é o mesmo princípio de uma caldeira que empurra uma locomotiva. Pense comigo. O lençol que balança no varal é apenas uma figura da vela que empurra o navio nos mares. Um lençol no varal, estendido no varal. É o mesmo princípio da vela que está empurrando o navio pelos mares. Pense comigo. A teia de aranha suspensa entre duas paredes é o mesmo princípio da ponte que une dois continentes. Pense comigo. Um pensamento acalentado no coração é apenas um primeiro estágio do que vai ser uma ação. Assim, uma mágoa passa a ser o estágio primário da vingança. Assim, a insatisfação é o primeiro passo na direção da ganância. Assim, o egocentrismo é uma antifase da ingratidão. Assim, a soberba vem antes da ruína e da destruição. Então, quando você disser assim, eu não sei por que na minha vida eu tenho tentações para fazer uma coisa e eu não consigo controlar. Será que eu nasci assim? Não. Essa tentação que lhe leva a fazer uma coisa que você não consegue controlar é o fruto, é o resultado de minúsculas ações que você tomou ao longo da sua história de vida e que cumulativamente, como camadas, foram se sobrepondo e criaram dentro de você forças avassaladoras. Foram chaleiras que você acendeu no fogo do coração e que hoje se transformaram numa caldeira. Porque quando a gente olha para o Elias, a gente diz assim, será que Elias era mais ou menos tentado do que eu? A Bíblia diz, não, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. Mesma coisa, não era diferente. E por que ele era especial? Porque ele nutriu, acalentou no coração dele ações que, somadas umas às outras, cumulativamente colocadas uma em cima das outras, fizeram dele um homem de uma estirpe diferente. Mas ele era igual a mim e a você. Raciocine comigo. Ser tentado por comida, tentação de comida, depois que você passou 40 dias num deserto, é diferente de ser tentado depois de comer um rodízio numa churrascaria. É ou não é? Você termina de comer. Quais são as forças que trabalham no coração de uma pessoa depois que ele passou 40 dias sem comer e ele acabou de comer todas as picanhas que tinha direito no rodízio e ele já tá por aqui já de comida, e antes dele sair da churrascaria, o maître que gostou de você diz assim, opa, antes de você ir embora, ainda tem uma maminha aqui de primeiro corte para você. Aí você diz, já nem aguento mais olhar. Essa tentação não é forte para você. Deixa eu dar um exemplo. Será que você, pai, você tinha coragem de estuprar e matar uma dessas menininhas nos corredores da igreja? Praticar estupro nessa meninazinha e matar essa criança? Você vai dizer assim, pastor, nunca, isso não é nem tentação para mim. Por que não é nem tentação para você? Sabe por quê? Porque você não entrou, você nunca se permitiu descer a níveis abissais da imoralidade. Você disse, não, até aqui eu posso ir, mas daqui para frente eu não posso ir. Porque existem pessoas que desceram em níveis tão baixos que se sentem atraídos e tentados sexualmente por uma criança de 3, 4 anos de idade. Os pedófilos. Ninguém nasceu assim. Foi acalentando, foram abrindo janelas, frestas. Deixa eu explicar para vocês. À medida em que nós vamos tomando decisões na nossa vida, nós vamos nos transformando nas decisões que nós tomamos. De repente, Elias é um homem igual a mim e a você, mas ele é nobre. Por quê?
porque ele optou por outros caminhos, ele optou por outras avenidas na vida. Por isso é que eu gostei tanto daquele filme, A Lista de Schindler. Quem nunca assistiu o filme A Lista de Schindler precisa assistir, porque esse filme ele é construído de uma maneira que eu gosto muito. É a história paralela, são traçadas duas histórias paralelas, empresário nazista e alemão chamado Oskar Schindler, e um general alemão, um coronel, não me lembro mais da patente dele, mas é um militar alemão. Os dois são alemães e os dois são nazistas. O Oskar Schindler é um empresário e ele começa a praticar o bem, mas nesses estágios iniciais da prática do bem, ele não faz de coração puro totalmente. Ele começa a empregar judeus na fábrica dele, mas as razões pelas quais ele emprega o judeu é porque ele quer também mão de obra barata. Que os judeus, na época da Segunda Guerra Mundial, a mão de obra deles era a mais barata que tinha. Então não era de todo puro, mas estava, ao empregar os judeus, salvando os judeus da câmara de gás. Não era de todo puro, mas ao fazer isso, ele está salvando vidas das câmaras de gás e dos crematórios de Auschwitz. E à medida em que ele vai praticando o bem vai crescendo dentro dele, ao longo do filme. É lindo. E o filme termina, ele em crise, porque ele olha para o carrão que ele tem um carro bonito, e ele diz assim: se eu tivesse vendido este carro, dava para eu comprar, subornar guarda para colocar pelo menos mais tantas vidas na minha lista. Ele tem um broche com o distintivo nazista de ouro, e ele arranca esse broche. Ele diz: com este broche eu podia salvar pelo menos mais uma vida. O bem cresce dele. O alemão, coronel, militar, tem à sua disposição a possibilidade de perdoar um judeu por um mal feito que o judeu fez. E ele não perdoa. E porque ele nega perdão, o mal que já havia no coração dele cresce, toma conta dele. E ele se torna um monstro de iniquidade. Pratica tiro ao alvo com um rifle, assim como a gente atira tiro ao alvo num prato, tiro ao alvo para matar rolinha, pombinhos. Ele pratica tiro ao alvos em vidas humanas. Quando uma pessoa está correndo, ele só para ter o prazer de ver matar o judeu. O mal cresceu dentro dele. Queridos, deixa eu lhes dizer, você não nasceu geneticamente preparado para ser ruim. Você não nasceu geneticamente preparado para ser santo. E tem um ditado dos judeus, um provérbio judeu que diz o seguinte: o principal efeito maligno da maldade nos coloca mais perto da próxima maldade. A maior virtude do bem é que a prática do bem sempre nos coloca mais próximo da próxima boa ação. Você fica sempre mais próximo de fazer coisas boas. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que Deus havia criado as pessoas e determinado exatamente como a pessoa seria. Agora eu vejo diferente, porque eu leio e a Bíblia diz assim: Elias era homem igual a nós. Não era nem melhor e nem pior. Não era nem mais e nem menos bem dotado do que você e eu. Era humano igual a você e sujeito às mesmas paixões do que nós. Eu sou o produto não de uma fabricação torta ou bem feita. Eu sou o produto da minha interação com as pessoas que me rodeiam. Como é que eu reajo às verdades que ouço? Como é que eu me comporto diante de princípios que me são expostos? Quais as opções, lições, aulas? Como é que eu me comporto? Isso vai me transformando, e a Bíblia diz isso, que nós não somos um produto terminado nem como cristãos, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, até sermos transformados à imagem de Jesus, porque naquele dia, 1 de João capítulo de número 3, diz que quando nós o vermos como ele é, nós seremos transformados à sua imagem. Este é o nosso alvo, e nós estamos nesse processo de transformação. O que aprendi, o que neguei, o que aceitei, desde o dia em que aprendi a dizer muito obrigado, desde o dia em que aprendi a pedir por favor, desde o dia em que aprendi a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, um processo foi se instaurando na minha vida. Não olhe para mim e diga assim: o pastor Ricardo é um homem, Deus. Não olhe para o vizinho do seu lado e diga: olha esse homem aqui, santo homem que Deus criou. Ninguém é assim. Todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Somos o produto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente escolhe. Presta atenção, jovem, você que está me ouvindo, adolescente. Daqui a 10 anos,
A sua vida vai ser o resultado das opções que você está tomando hoje. Presta atenção, jovem. Daqui a 15 anos, você vai estar vivendo os desdobramentos das decisões e das portas que você abriu hoje. Nesses dias eu viajo muito. Fui pregar numa igreja no Nordeste. Vinha de Fortaleza, o avião pousou em Recife. Entrou um casalzinho novo. Eles entraram no avião, parecia noivinhos em lua de mel. Ele todo arrumadinho, bonitinho, bem Mauricinho, ela bem Patricinha. Quando eles entraram, sentaram assim do meu lado, do lado de lá do corredor, eu sentei do lado de cá do corredor. O avião decolou, a aeromoça passou e ele... Copo d'água. Eu olhei pra ele e disse, quem esse cara pensa que é? A aeromoça foi lá educadamente, trouxe um copo d'água pra ele. Quando ela ia saindo, um palito pra ele palitar os dentes. Mas ele falava de uma insolência, ele falava com uma arrogância, que eu fiquei pensando, isso deve ser filho de um desses coronéis do sertão, deve ser filho de um desses senhores do engenho, que sempre teve o mundo aos pés, e ele se torna esse mal educado, arrogante, besta dentro do avião, que me deu vontade de pegar ele pelas orelhas e dizer, seu moleque, o mundo não lhe deve, e você pensa que é quem? As pessoas não existem para lhe servir, rapaz. Me deu vontade de fazer isso. Umas 2 vezes eu ainda fiz assim, com a mão assim, umas 2 vezes, mas eu digo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Por que Elias era um homem excepcional, ele nasceu assim? Não. Por que esse rapazinho dentro do avião era um arrogante, boçal, insolente, nasceu assim? Não. São as decisões que vamos tomando ao longo da nossa vida. Quem é uma pessoa excepcional que nasceu geneticamente bem dotada para isso? Não. Pessoas excepcionais são pessoas que não desistem, mesmo diante do fracasso. São pessoas que não azedam, mesmo diante das grandes decepções. São pessoas que não se envergonham, mesmo quando cansadas pedem ajuda. São pessoas que não permitem que o orgulho cegue os seus olhos para olhar para o próximo e ver valor nele. Quem é uma pessoa excepcional é uma pessoa que não se rende diante da vingança. Quem é uma pessoa excepcional é uma pessoa que não desaprendeu de rir e não foge de chorar pelo próximo. Quem é uma pessoa excepcional é a pessoa que odeia apenas o ódio e ama tudo que é digno e tudo que tem boa fama. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. Ninguém nasceu torto. Segundo, coisa que me chama muita atenção nesse texto, é que todos temos o mesmo poder de barganha diante de Deus. Todos nós. Me encanta quando eu leio que diz assim, Elias era igual a qualquer um de nós. Não era nem melhor nem pior. Mas quando ele orava, o céu parava de chover. E ele orou e parou de chover durante 3 anos e meio. Ele orou de novo e choveu. Ele orava e caía fogo do céu. Sabe o que isso me lembra? Que eu não acredito em oração poderosa. Eu não acredito em grandes intercessores. Eu não acredito que a oração do pastor, do missionário, do apóstolo da esquina é maior do que a sua oração. Eu não acredito que você, senhora, que tem a idade de ser minha mãe ou minha avó, e que fala com Deus e que sua oração é menos poderosa do que aquele evangelista famoso da televisão. Eu não acredito isso, porque a Bíblia Sagrada diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, e quando ele orava, Deus ouvia. Então eu não preciso ir para profeta, eu não preciso ir para apóstolo, eu não preciso bater na porta do missionário, e nem preciso de 318 pastores orando em cima da minha cabeça, porque a minha oração não é ouvida por Deus e a deles é. A minha é ouvida diante de Deus. Sabe por quê? Porque não existe oração poderosa, existe o nome poderoso de Jesus, na qual toda oração é feita. Ele foi ouvido não porque fosse um homem especial, ele não foi ouvido porque ele fosse um homem que fosse de uma categoria diferente. Ele foi ouvido porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Responda-me, quem é melhor ouvido diante de Deus? Jairo, que é um príncipe da sinagoga, ou a mulher do fluxo de sangue, que é pobre e não tem nenhum nome? Responda-me, quem é mais querido no céu? A mulher cananeia, que nem da herança de Abraão é? Ou as irmãs de Lázaro, que são amigas íntimas de Jesus? Responda-me, quem tem mais possibilidade de ser ouvido nas suas orações?
A mãe de João e de Tiago, que intercedem, ou um centurião romano que pede pelo seu servo. Irmãos, eu não acredito em oração poderosa. Não acredito. Aliás, eu acredito em oração fraca. Eu acredito em oração fraca. Essa que eu acho que é boa. É fraca. Porque a Bíblia diz assim, quando nós não sabemos orar como devemos, que eu vou na presença de Deus e digo, Senhor, eu não estou nem sabendo orar direito. Eu nem sei falar. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nossa voz não se perde nunca. Eu não acredito. Quando a gente faz o apelo aqui para as pessoas virem à oração, os líderes de coinonia, os diáconos, tem um grupo de intercessão na igreja que ora aqui nas terças-feiras, vem para orar por vocês, eles vêm se consagrar aqui nas terças-feiras para orar. E uma irmã desce do grupo de oração, estava orando por uma pessoa, orou. Quando eu desci para orar também. Quando eu passei pela pessoa, a pessoa pegou pela minha mão e disse, pastor, aqui ora por mim. Eu digo, não, a irmã já acabou de orar por você. Eu disse, não, pastor, ora você. Ela, você, vocês acham isso? Responda-me. Vocês acham isso? Que Deus vai deixar de responder a oração dessa senhora, santa mulher de Deus, que não tem nem nome, que tem os joelhos calejados de oração, e que ora e que intercede para valorizar mais a oração daquele evangelista famoso da televisão? Não, me digam, Deus é assim? Porque se Deus for assim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou deixar de ser pastor, eu vou vender seguro, eu vou pescar no Tocantins, sei lá o que eu vou fazer. Se Deus é assim, a Bíblia diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. Ele não era nem melhor nem pior do que ninguém, mas quando ele orava, por quê? Porque não é na nossa habilidade e nem no nosso cacife, é Ele, Deus, é o nome de Jesus que vale. Você sabe o que me encanta nesse texto? Terceiro lugar, todos precisamos da ajuda uns dos outros. Todo mundo precisa de todo mundo. Sabe por quê? Porque Tiago diz no capítulo 5, versículo 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que todo mundo pode se desviar. Aliás, todo mundo se desvia da verdade sempre. Há essa brecha para alguém se desviar. Todo mundo já se desviou da verdade. Então, desse dia eu estava conversando com um pastor e ele dizendo, eu dou graças a Deus que desde o dia que me converti, nunca me desviei. Eu falei, mentira, já se desviou sim. Todo mundo se desvia. E você que está olhando para mim com essa cara de santarrão também já se desviou. Todo mundo se desvia. Agora, existem desvios grandes e pequenos. Grandes desvios e pequenos desvios. E Tiago diz assim, irmãos, se alguém se desviar, ele está dizendo o seguinte, você vai precisar do outro, porque você vai se desviar. O problema é que os pequenos desvios podem se transformar em grandes desvios. Esse é o problema. Mas se desviar, todo mundo se desvia. Toda vida que você guardou rancor no coração, todas as vezes que você xingou quando você não devia ter xingado, todas as vezes que você destratou a sua mulher. Lembra, ô marido, que a Bíblia diz que quando a gente destrata as nossas mulheres, as nossas orações ficam impedidas diante de Deus? Você é desviado, você está desviado. Você pensa que não. Vem para a igreja e se senta direitinho, canta, mas está desviado. Todo mundo se desvia. O problema do desvio é que se a gente não corrigir quando ele ainda é pequeno, ele vai se afastando mais e mais ainda da rota. E o desvio vai se tornando grande. E pode ser que você não ache o caminho de volta. Por isso é que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, por quê? Porque quando o desvio é pequenininho, o outro ajuda a gente. Opa! O que está acontecendo com você? Volta! Por isso é que nós precisamos de igreja. O que é a igreja? A igreja é quando nós fazemos parte de um corpo. Igreja não é um auditório. Igreja não é você sentar, ouvir a pregação e ir embora. Igreja é interagir uns com os outros para que um corrija o outro no pequeno desvio antes que se transforme em grande. Hebreus 3:13. Exortai-vos uns aos outros todos os dias no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Isso aqui eu dou graças a Deus pela minha mulher. Minha mulher não deixa minha mulher é uma bênção na minha vida. Me poupa, porque às vezes, irmão, me dá uma tentação de fazer coisas assim, sabe, esotéricas, ver anjo. Porque eu fico vendo esses pastores que veem anjo, e vi não sei o quê. A igreja deles enche, eu fico, oh Senhor, tô doido para ver um anjo, uma coisa assim maravilhosa. Sabe por que eu não crio essas coisas assim, mirabolantes? Primeiro, porque eu tenho um temor de Deus no meu coração. Segundo, porque se eu vier com uma história dessas assim, quando eu me deitar à noite no travesseiro, e ela deitar a cabeça no travesseiro do outro lado assim,
ela vai dizer assim para mim: Ricardo, como é mesmo essa história desse anjo aí? Cá entre nós aqui, não é? Nós precisamos uns dos outros. Assim, e não é só ela não. É que eu estou pregando aqui e eu sei que o pastor Eliel, que está aqui do meu lado, ele não engole todas essas besteirolas aí, e ele vai depois dizer: pastor, como é mesmo? O que é que está acontecendo com você? E o pastor Mário, como é que eu vou olhar para a cara dele? E tem um irmão aqui que eu sei que tem uma cabeça aguda, pensadora, e ele vai dizer: pastor, te conheci diferente, cara. É bom a comunidade, porque a comunidade nos preserva de começar a sair da rota. Esse é o problema de crente que não tem igreja. Crente que não tem igreja não tem ninguém que lime a vida dele. Sabe a lima? A lixa grossa? Não tem ninguém, porque ele não presta contas a ninguém. Esse é o problema. Tiago diz assim: meus irmãos, se alguém se desviar da verdade, você vai precisar de alguém que corrija você, traga de volta. Não vá por aí antes que isso aqui se transforme numa grande besteira. Todos nós precisamos de um outro nos corrigindo ali o tempo todo, pra gente não confundir glamour com grandeza, pra gente não achar que todo aplauso e toda prosperidade é bênção de Deus, pra gente não se encantar com a riqueza do rico e orientar nossa vida para ganhar dinheiro, pra gente não mentir para nós mesmos achando que somos eternos, pra gente não colocar máscaras e fantasiar a nossa própria ignomínia. Eu preciso de comunidade, porque senão a minha vida começa a derivar, e a deriva, eu aderno e vou a pique. Mas aí Tiago diz assim, e aí eu encerro essa meditação em Tiago: quem converte um pecador do seu caminho errado, salva uma vida e cobre uma multidão de pecados, muitíssimos pecados. Você sabe o que é que você precisa? Você precisa abraçar um projeto que seja de valor eterno. Projeto de valor eterno. Que projeto é esse, pastor? O projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Salvar almas, salvar vidas, transformar vidas. É como se Tiago estivesse dizendo assim: Elias era humano igual a você e a mim, mas Elias estava no projeto de Deus, que era salvar vidas. Irmãos, assim, eu às vezes tenho crise no meu coração, porque eu vejo um monte de gente insatisfeita, vive insatisfeita, correndo, insatisfeito. Aí as pessoas estão insatisfeitas e não sabem por quê. E eu digo para essas pessoas o seguinte: é porque você não abraçou um projeto de valor eterno, salvar vidas. Às vezes eu mesmo fico cansado, desanimado como pastor. Sabe por quê? Porque eu entreguei os meus melhores anos para o Evangelho. Os meus melhores anos eu dei para a causa de Cristo. Os meus melhores anos. E a luta é em glória. Os resultados da minha vida inteira no Evangelho, os resultados foram pífios, foram fracos. Entreguei minha vida inteira e eu me sinto às vezes como uma pessoa que nada num rio contra a correnteza. Você nada, olha para a beira do rio, você mal saiu do lugar. Eu me sinto assim. Sabe por quê? Porque eu entreguei os meus melhores anos. Minha mulher me conheceu com 19 anos de idade pregando o Evangelho. Todo tempo, compromisso aqui, correndo lá,